Leitura do expediente. Solicito ao primeiro secretário para que promova a leitura dos expedientes e indicações. Correspondência emitida, ofício número 25, a Sua Senhoria Cristina Albertão, diretora da Escola de Educação Básica Maria Regina de Oliveira. Cumprimentando-a cordialmente, venho por intermédio deste solicitar a Vossa Senhoria que libere os alunos que integram o programa parlamentar jovem no âmbito da Câmara Municipal de Agronômica para que eles possam participar da formação continuada do vereador Mirim, módulo 1, na cidade de Tupuranga, no dia 9 de abril. Aproveitando, informo quais alunos que deverão ser liberados: Daniela Scheffer, Gabriel Simonetti, João Paulo Schell, Kathleen da Silva Chaves, Kathleen Aparecida Gra, Lucas Juan Vogel, Micaela Aparecida Crescêncio, Thalita Souza, William José Venturi. Sem mais para o momento, atenciosamente, presidente da Câmara de Agronômica, vereador Ivan Rodolfo. Agora as correspondências recebidas. Recebida do Clube Castilho Mosquito, ofício número 9, assunto: convite para a 9ª Taça Santa Catarina de Bolão 23 feminino. Prezado Senhor, o Clube Castilho Mosquito da cidade de Agronômica tem a ordem de convidar a Vossa Senhoria a participar da solenidade de abertura da 9ª Taça Santa Catarina de Bolão 23 feminino, a ser realizada no dia 12 de abril de 2019, sexta-feira, às 18h30, no Salão do Clube. Ficamos no aguardo de sua confirmação. Respeitosamente, Edemir Cipriani, presidente. Endereçada à Câmara de Vereadores Agronômica. Ofício recebido da UCAV. Convocação. A presidência da União da UCAV convoca pela presente as senhoras vereadoras e servidoras da Casa para a reunião do Fórum da Mulher Parlamentar do Alto Vale, que se realizará no dia 11 de abril, como sede na UCAV, local sede da UCAV, em Rio do Sul, a partir das 18 horas. Ordem do dia: abertura, palestra com a senhora Márcia Schmidt e assuntos diversos. Assina Jean Carlos Rizieri, presidente da UCAV. Correspondência da Cressol, a Câmara de Vereadores Agronômica. A Cressol Pouso Redondo, posto de atendimento agronômica, tem a honra de convidá-los a participar da Assembleia Geral, a realizar-se no dia 13 de abril de 2019, na Associação dos Motoristas da BR-470, km 180, interior de Pouso Redondo, com início às 9 horas. A participação de todos nos honrará. Cleiton Andrade, presidente da Cressol. Mais uma correspondência para expedida, número 24, para Francisco Alexandre Neto, diretor do Departamento Municipal. Segue anexo de indicações 19 e 20, do dia 1º de abril. Cumprimentando mais uma vez, coloco a casa à disposição, atenciosamente, Erenice Westler, chefe da Secretaria Executiva. Agora a indicação número 21. O vereador infafirmar nos termos do regimento interno desta Casa requer que seja essa indicação encaminhada ao seu prefeito municipal, para que este determine junto ao órgão competente as providências que se fizerem necessárias, sendo que seja elevado o nível da estrada e aumentada a bitola dos tubos que faz o escoamento das águas na localidade de Valada Grop, entre os terrenos da senhora Maria Coelho Hedescheid e senhor Alaor Pereira. Justificativa: se faz necessário esta elevação da estrada e a colocação dessa tubulação, pois nesse trecho, cada vez que as chuvas fortes as águas passam sobre a via, e por se tratar de uma curva, esta elevação irá dar mais segurança aos motoristas. Atribui-se a indicação à delegação do Poder Fiscalizatório, inerente ao Poder Legislativo, o qual atua não só na criação de leis, mas sobremaneira para buscar o equilíbrio da sociedade e o bem-estar social. Referida indicação revela-se de extrema necessidade, buscando a concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, a partir do exercício da fiscalização dos atos administrativos da administração pública, a qual deve sempre atuar em prol da redução das desigualdades sociais. Plenário Leopoldo Venturi, 8 de abril, assina o vereador João Almir Alexandre. Essas as correspondências, as indicações. Obrigado. Ordem do dia. Solicito ao secretário para que promova a leitura da moção 5/2019, apresentada por todos os vereadores.
Moção número 5, 2019. Os vereadores desta Casa Legislativa, que abaixo subscrevem, após ouvido o plenário desta Casa, apresentam a seguinte moção de condolências em pesar ao prematuro falecimento da senhorita Andressa Harger. Foi de grande comoção social o recebimento da triste notícia no que se refere ao tão prematuro e repentino falecimento da senhorita Andressa Harger. É de conhecimento desses edis o quão árdua foi a jornada da Andressa Harger na luta por sua enfermidade e, obviamente, na batalha travada pela família para que adiasse o tanto quanto fosse possível a perda dessa jovem menina. Assim, é de se registrar que a partida de Andressa, enlutada, e entristece a família Harger, mas também abala incomensuravelmente a sociedade que assiste igualmente enlutada ao seu falecimento, pois sabia e torcia pelos avanços da referida jovem. Assim, a Câmara Municipal de Agronômica vem, através de seus vereadores, com sua fé, dignidade e comprometimento para com os familiares e amigos, com muita sensibilidade e carinho, vem compartilhar com a digníssima família os sinceros votos de sentimentos, dedicando o nosso mais profundo pesar pelo falecimento da jovem Andressa Harger. A moção de pesar foi aprovada por unanimidade e será encaminhada às mãos da família Harger, a quem esta Casa expressa as mais sinceras condolências. Plenário Leopoldo Venturi, 8 de abril de 2019, assinada por todos os vereadores da Casa. Moção em discussão. Senhores vereadores, o público presente, esta Casa se sensibiliza com a perca da Andressa Harger, filha do meu amigo da Arlete, do Renato Harger, irmã do Rafael, da Graciela Harger. Quem viveu com a Andressa sabe o exemplo de amor, de ternura, de carinho que ela deixou para a sua família e para toda a comunidade de Valada Mosquitim. O vereador Célio é vizinho dela, a vereadora Carme viu a menina nascer e ontem ela nos deixou com a sua pneumonia fatal, que morreu. Então esta Casa e os seus vereadores se sentem sensibilizados pela perca da Andressa. A Andressa, que ela tinha deficiência física, e a gente vê tantas pessoas em agronômica tentando suicídio, estragando o corpo, arregaçando a orelha, fazendo tatuagem de tudo quanto é tipo. E a Andressa, o mais simples que ela queria talvez seria andar, poder caminhar e ter saúde. E infelizmente ela não conseguiu. E que sirva de exemplo para todos nós a sua ternura, o seu bom senso, a sua humildade, o seu carinho. E feliz foi sua família e os amigos que puderam viver esses 24 anos junto com a Andressa Harger. Muito obrigado. Mais alguém querendo discuti-lo? Ela, com toda a dificuldade que ela tinha, ela fez faculdade e se formou na faculdade também. Realmente, não foram as limitações físicas que impossibilitaram ela de fazer uma faculdade. Presidente, para quem passou a noite, que nem a gente passou ali, e quando chega no final da noite fica bem pouca gente, e a gente teve bastante oportunidade de conversar com o Renato e com a Arlete. Ela era muito inteligente, ela fez faculdade de marketing, ela pagava todas as contas de luz, ela transferia dinheiro, ela colocava crédito no celular. Então, assim, ela tinha uma deficiência física, mas ela era uma menina muito inteligente. E ela levou esses 24 anos, assim, bem vivido, porque o que aquele pai e aquela mãe fizeram por essa menina não tinha mais o que ser feito. Foi algo, assim, impressionante. Eu fico até sem palavras para falar mais alguma coisa. Muito obrigado. Para encerrar, então, a família Harger se sinta todos abraçados por esta Casa Legislativa. Moção aprovada. Publica-se no Moral de Costume e encaminha-se a moção de condolências aos familiares da senhorita Andressa Harger, em memória. Solicito ao primeiro secretário para que promova a leitura do pedido de informação 21 de 2019. Pedido de informação 21
2019. Os vereadores que o presente subscrevem no uso de suas atribuições regimentais, após ter ouvido o plenário, requerem a vinda das informações abaixo consignadas. Considerando que chegou ao conhecimento desse Poder Legislativo que houve dano ao patrimônio público praticado por servidor público municipal. Considerando que chegou ao conhecimento que se trata de dano provocado por um maquinário à rede elétrica da Celesc. Considerando que o assunto passou a ganhar intensa repercussão nas mídias sociais. Considerando a necessidade de esclarecimento à população sobre os assuntos que dizem respeito ao erário público. Considerando que é dever do Poder Legislativo fiscalizar e fazer essa ponte com a população agronomense. Considerando que o fato merece ser justificado pela própria administração, requer-se que sejam respondidos aos seguintes questionamentos. Se houve algum acidente provocado por servidor público investido em cargo público nos últimos meses, quais? Qual a data do respectivo acidente? 3. O acidente foi provocado por servidor público efetivo, comissionado ou terceirizado. 4. Se o servidor responsável pelo dano possuía habilitação em carteira compatível com o maquinário que ocasionou os danos. 5. Se já foi apurado o responsável pelo acidente. 6. Se já foi instaurado o respectivo procedimento administrativo para apurar a conduta e a responsabilidade do servidor, o valor dos danos e as formas de sanção. 7. Qual a extensão dos danos ao patrimônio público? 8. Se a administração pública arcou com valores dos danos. 9. Se já houve pleito de regresso do servidor responsável pelos danos em forma de recomposição patrimonial. 10. Se houve exoneração de emissão do servidor responsável. 11. Se houve registro de ocorrência na autoridade policial competente. 12. Outros questionamentos de relevância para esclarecimentos dos fatos. É importante consignar que, em conformidade com o artigo 27 da Lei Orgânica, o silêncio da administração pelo prazo máximo de 30 dias ou a prestação de falsas informações importará em crime de responsabilidade. Justificativa. O objetivo do pedido de informação em comento é o de exercer a função fiscalizadora do vereador, além de fomentar o respeito ao princípio da transparência. Sala das Sessões, 8 de abril de 2019. Assina o pedido Carmen Cardoso Bittencourt, João Almir Alexandre e Ivo Testoni. Pedido de informação em discussão. Pedido de informação em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encaminhe-se ao chefe do Poder Executivo para as devidas providências. Solicito ao secretário para que promova a leitura do pedido de informação número 22/2019. Pedido de informação 22/2019. Os vereadores com presente que o presidente subscreve no uso de suas atribuições regimentais e, após ter ouvido o plenário, requerem a vinda das informações abaixo consignadas, considerando que chegou ao conhecimento deste Poder Legislativo que o Poder Executivo estaria devolvendo uma emenda parlamentar recebida por intermédio da deputada federal Giovânia de Sá. Considerando que o assunto passou a ganhar intensa repercussão nas mídias sociais, considerando a necessidade de esclarecimento à população sobre os assuntos que dizem respeito ao erário público, considerando que é dever do Poder Legislativo fiscalizar e fazer essa ponte com a população agronomense, considerando que o fato merece ser justificado pela própria administração, requer-se que seja respondido os seguintes questionamentos. 1. Se a administração recebeu emenda parlamentar da deputada federal Giovânia de Sá, se sim, qual o valor total da emenda? 2. Qual a destinação da emenda parlamentar? 3. Se é verdade que a emenda veio destinada unicamente para assistência social, para a compra do veículo utilitário. 4. Se houve aplicação dos recursos para os fins destinados pelo referido recurso. 5. Caso positivo,
encaminhe-se comprovação do investimento. 6. Caso negativo, explique o trâmite da referida emenda parlamentar. 7. Se houve devolução da emenda, explique o motivo. 8. Se houve contrapartida, informe o valor, encaminhe-se comprovação. 9. Se houve aquisição de algum veículo utilitário para assistência social do município. É importante consignar que, em conformidade com o artigo 27 da Lei Orgânica, o silêncio da administração pelo prazo de 30 dias ou a prestação de falsas informações importará em crime de responsabilidade. Justificativa. O objetivo do pedido de informação em comento é o de exercer a função fiscalizadora do vereador, além de fomentar o respeito ao princípio da transparência. Sala das Sessões, 8 de abril de 2019. Assinam vereadora, autora Carmen Cardoso Bittencourt, também vereadores, autores João Almir Alexandre, Célio Baumgartner e Ivo Testoni. Pedido de informação 022 em discussão. Pedido de informação em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado. Encaminha-se ao chefe do Poder Executivo para as devidas providências. Solicito ao secretário para que promova a leitura do pedido de informação número 23/2019. Pedido de informação 23/2019. Os vereadores que o presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais e após ter ouvido o plenário, requer. Em relação ao veículo Volkswagen Gol MJX 5311, que seja informado, dada as informações já prestadas por ocasião do pedido de informação 10/2018, esses edis vêm solicitar complementação de informações para que seja esclarecido o seguinte: qual a data da liberação do prêmio do sinistro referente à apólice 52.752. 2. Que seja encaminhado o comprovante de recebimento de valores do sinistro referente à apólice 52.752. 3. Se houve conserto do veículo. 4. Se houve perda total do veículo. Em relação ao veículo Honda CR-V, 1. Qual o valor total do conserto do veículo? 2. Houve acionamento do seguro? 3. Houve recebimento do prêmio do sinistro? 4. Se positivo, que seja encaminhado o comprovante de recebimento do prêmio do seguro. 5. Que seja encaminhado orçamentos gerais e empenho sobre o referido conserto. É importante consignar que, em conformidade com o artigo 27 da Lei Orgânica, o silêncio da administração, pelo prazo máximo de 30 dias, ou a prestação de falsas informações, importará em crime de responsabilidade. Justificativa. O objetivo do pedido de informação em comento é o de exercer a função fiscalizadora do vereador, além de fomentar o respeito ao princípio da transparência. Sala das Sessões, 8 de abril. Assinam os vereadores Ivo Testoni, Carmen Cardoso Bittencourt, João Almir Alexandre e Célio Baumgartner. Pedido de informação número 23/2019 em discussão. Pedido de informação em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado. Encaminhe-se ao chefe do Poder Executivo para as devidas providências. Solicito ao primeiro secretário para que promova a leitura do projeto de resolução número 4/2019, de autoria da mesa diretora. Projeto de resolução 4/2019, de 8 de abril. Cria comissão especial no âmbito do Poder Legislativo do município de Agronômica para a realização da reforma do regimento interno da Câmara Municipal de Agronômica e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Agronômica, no uso de suas atribuições legais que lhes conferem o regimento interno e a Lei Orgânica Municipal, apresenta o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. Fica instituída no Poder Legislativo do município de Agronômica, com base nos artigos 64, parágrafo 2º, concominante artigo 162, itens 7 e 8,
âmbito do regimento interno desta Casa, a Comissão Especial para a realização da reforma do regimento interno da Câmara Municipal de Agronômica, a qual deverá ser composta de, no mínimo, por 4 vereadores e 3 servidores, para realizarem estudos e apresentarem alterações visando sua revisão. Parágrafo único. Os vereadores e servidores que farão parte da comissão serão designados por meio de portaria pelo presidente da Câmara, a ser publicada na mesma data da publicação desta resolução, podendo ser substituídos nos casos previstos em lei. Artigo 2º. O prazo para a conclusão dos estudos é de 180 dias, a contar da publicação desta resolução, podendo ser prorrogado por igual período, se assim entender a comissão, desde que aprovado pelo plenário da Câmara por 2/3 dos seus membros. Artigo 3º. No prazo estipulado no artigo 2º, a Comissão Especial para a realização da reforma do regimento interno da Câmara Municipal de Agronômica apresentará relatório dos trabalhos desenvolvidos e anteprojeto do regimento interno dessa Casa reformado, encaminhando para a mesa diretora, que encaminhará, por sua vez, a deliberação em plenário. Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. Agronômica, 8 de abril de 2019. Assinam Ivan Rudolph, presidente, Célio Baumgart, vice-presidente, Ivo Testoni, primeiro secretário, João Emílio Alexandre, segundo secretário. Projeto de resolução em discussão. Projeto de resolução em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Projeto de resolução aprovado. Projeto de decreto aprovado em turno único. Publica-se no mural de costume. Solicito ao primeiro secretário para que promova a leitura do projeto de resolução número 5/2019, de autoria da mesa diretora. Projeto de resolução 5/2019, 8 de abril de 2019. Institui o programa Parlamento Jovem, revoga expressamente as resoluções número 6, 2017 e 12 de 2017. O presidente da Câmara de Vereadores Agronômica, no uso de suas atribuições legais, decide instituir o programa Parlamento Jovem no âmbito do município de Agronômica. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito da Câmara Municipal de Agronômica o projeto Parlamento Jovem destinado a alunos do ensino fundamental, do 2º ano do ensino médio, da rede municipal e estadual de ensino, que possuam, no ato da posse, a idade mínima de 12 anos e máxima de 16 anos. Artigo 2º. O projeto Parlamento Jovem tem por objetivo: primeiro, promover a integração e aproximar os alunos da rede municipal e estadual do ensino junto ao Poder Legislativo. Segundo, inteirá-lo, demonstrar o papel ao Legislativo Municipal dentro do contexto social e 3, contribuir para a formação da cidadania dos estudantes. Artigo 3º. As eleições para vereador jovem ocorrerão sempre no mês de outubro do 1º ano da legislatura, vindo os vereadores jovens a tomar posse no ano subsequente ao da eleição. Parágrafo 1º. Não haverá eleições para vereador jovem em ano eleitoral. Artigo 4º. Cada estabelecimento escolar elegerá seus representantes na forma do artigo antecedente, respeitando as seguintes condições. Escola Maria Regina de Oliveira elegerá 5 representantes. Escola Municipal Alto Mosquitinho elegerá 2 representantes. Escola Municipal Rosa Lansnácia de Souza elegerá 2 representantes. Parágrafo único. A escola prevista na linha A deverá eleger no mínimo 2 membros de cada sexo. As demais escolas previstas na linha B e C elegerão no mínimo 1 membro de cada sexo. Artigo 5º. Os requisitos para se candidatar à vaga são: 1. Estar cursando do 6º ao 9º ano regular do ensino fundamental e 1º ao 2º ano do ensino médio. 2. Residir no município da Agronômica. 3. Possuir até na data da posse no mínimo 12 anos completos e no máximo 16 anos completos, a qual deverá estar consignada e comprovada na ficha de inscrição.
4. Ostentar boa média escolar. 5. Não ter reprovado ou sofrido qualquer sanção escolar nos últimos 5 anos. Parágrafo único. Os alunos sem distinção poderão votar e eleger seus candidatos, ainda que venham a residir fora dos limites municipais. Artigo 6º. São requisitos para a classificação em caso de empate: A. Idade. B. Média escolar. C. Antecedência escolar. Artigo 7º. Após a eleição, as escolas de que trata o artigo 4º, a linha A, B e C, serão responsáveis por comunicar à Câmara de Vereadores Agronômica os candidatos eleitos, no prazo de 24 horas, para que a Câmara possa providenciar a posse destes. Artigo 8º. Os vereadores jovens tomarão posse na primeira sessão ordinária da legislatura no dia 1º de fevereiro do ano subsequente à eleição, sob a presidência do vereador mais votado, quando serão então diplomados, ocasião em que deverá ser formada as chapas e procedida a eleição da mesa diretora jovem, mediante voto nominal para preenchimento dos cargos de presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Parágrafo único. Parágrafo 1º. Cada vereador jovem, com exceção dos membros da mesa diretora, os quais serão respectivamente apadrinhados pelos seus respectivos membros da mesa diretora da Câmara de Vereadores Agronômica, terá um padrinho entre os vereadores que compõem a legislatura da Câmara Municipal, os quais serão escolhidos por meio de sorteio. Parágrafo 2º. Os jovens parlamentares deverão interagir com seus padrinhos, a fim de levar até eles o anseio e sugestões acerca dos seus requerimentos relativos às suas comunidades, cujas proposições serão devidamente subscritas e rubricadas por eles. Artigo 9º. O mandato dos jovens parlamentares será de 2 anos, com início no dia 1º de fevereiro do ano subsequente à eleição, terminando na última sessão da Câmara de Jovens no mês de novembro do 2º ano de mandato, ocasião em que serão homenageados por meio de entrega de certificado em caráter honorífico. Artigo 10º. O jovem parlamentar poderá se licenciar do cargo no prazo mínimo de 15 dias e máximo de 120 dias. Parágrafo único. A licença do mandato pelo prazo máximo de 15 dias não importará na renúncia do mandato, desde que devidamente formalizada, sendo desnecessária a convocação do respectivo suplente, exceto ser requerida pelo titular a convocação do referido suplente. Artigo 11. Os candidatos que não forem eleitos permanecerão na qualidade de suplentes de vereador jovem, podendo, durante a fluência do mandato de 2 anos, suceder seu titular, em caso de licença justificada ou de vacância do cargo, nas hipóteses ora elencadas. Parágrafo único. Na falta de suplente, a mesa diretora da legislatura oficial editará novas regras para preenchimento de vagas dentro de fluência do mandato do parlamentar jovem. Artigo 12º. A perda do mandato se dará nas seguintes hipóteses: A. Renúncia expressa e formal por meio de requerimento e em plenário constante da respectiva ata de sessão. B. Ausência de 2 sessões consecutivas sem motivo justificável. C. Deixar de tomar posse sem motivo justificado. D. Mudar de estabelecimento de ensino que esteja situado fora dos limites do município da Agronômica. E. Sofrer punição disciplinar na escola, tais como advertência, expulsão, etc. F. Reprovação escolar. Artigo 13º. O jovem parlamentar será identificado por meio de credencial confeccionada e expedida pela presidente da Câmara Municipal de Agronômica, sem validade oficial, e respectiva placa que será utilizada por ocasião das sessões e demais expedientes do Parlamento Jovem, além do uso obrigatório do uniforme confeccionado. Artigo 14º. O jovem parlamentar, no gozo de seu mandato, deverá se fazer presente, exceto se devidamente justificado. A. As sessões plenárias. B. As reuniões de comissões. C. As reuniões de seus membros. E D. Aos cursos, palestras, congressos similares convocados por órgão oficial do Poder Legislativo. Parágrafo 1º. As despesas com transporte, alimentação e hospedagem, em cada caso, serão suportadas pela dotação orçamentária do Poder Legislativo Municipal. Número da dotação. Parágrafo 2º. Nenhum jovem parlamentar sairá das dependências de sua escola ou residência para participar de qualquer ato do programa Parlamento Jovem, dentro ou fora do âmbito municipal, sem a devida comunicação ao responsável legal, seja pela instituição de ensino, seja ao responsável pelo poder familiar ou tutores legais.
tampouco sem a respectiva autorização formal, a qual será acolhida pessoalmente por servidor do Poder Legislativo datado de fé pública. Artigo 15º. As atividades do jovem parlamentar entrarão em recesso no período das férias escolares, os quais deverão ser comunicadas pela direção da instituição escolar à Câmara de Vereadores, com antecedência mínima de 15 dias. Artigo 16. Os vereadores jovens receberão assessoria legislativa, administrativa, jurídica dos servidores efetivos e comissionários da Casa para bem desempenhar suas funções no âmbito da sessão da Câmara e dentro da sociedade. Artigo 17. A sessão do Parlamento Jovem ocorrerá na data da última sessão ordinária de cada mês, na qual terá início às 17 horas, antecedendo a sessão plenária da Câmara de Vereadores de Agronômica. Parágrafo 1º. Em caso de inviabilidade, o presidente da Câmara da Legislatura Oficial determinará o cancelamento da sessão do Parlamento Jovem e fará comunicação aos respectivos membros. Artigo 18. Os vereadores jovens deverão assistir à sessão plenária da Câmara Municipal de Agronômica sempre que possível. Artigo 19. Após a aprovação da presente resolução, fica determinado o envio da cópia do presente expediente às escolas de ensino fundamental e médio estabelecido no município de Agronômica. Artigo 20. O Parlamento Jovem, com auxílio referido no artigo 16, editará o regimento interno, o qual deverá regulamentar todo o processo referido nessa resolução. Artigo 21. Na falta de regulamentação legal, os atos serão realizados com fundamento no regimento interno da Câmara de Vereadores de Agronômica. Artigo 22. As despesas com alimentação, confecção de placas, crachás, uniformes, viagens decorrentes do funcionamento do programa Parlamento Jovem, desde a posse dos seus membros, correrão por conta da dotação orçamentária 3.390, desde que devidamente autorizado pela mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores. Artigo 23. Ficam expressamente revogadas as resoluções número 6, 2017 e 12, 2017. Artigo 24. A presente resolução entra em vigor na data da sua publicação. Plenário Leopoldo Ventura, 8 de abril. Assinam Ivan Rudolfo, presidente, Célio Balgatti, vice-presidente, Ivo Testão, primeiro secretário, João Mil Alexandre, segundo secretário. Projeto de resolução em discussão. Projeto de resolução em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto de decreto aprovado em turno único. Publica-se no mural de costume. Item 4. Coloca em votação o projeto de lei 10/2019, de autoria do Poder Executivo, que estabelece o índice de revisão geral dos vencimentos e das outras providências. Projeto em discussão. Projeto em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado em segundo turno. Após a formulação de sua alteração e redação final, encaminha-se ao chefe do Poder Executivo para sanção. Item 5. Coloco em votação o projeto de lei 11 de 2019, de autoria do Poder Legislativo, que estabelece o percentual de reajuste dos salários do período de 2018-2019. Projetos e pareceres em discussão. Projetos e pareceres em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado em segundo turno. Após a formulação de sua redação final, encaminha-se ao chefe do Poder Executivo para a sanção.